E aí nós vemos que neste salmo há uma exaltação do poder de Deus, do poder que Deus tem em si próprio, porque não é um poder que é delegado a ele, mas é um poder que ele tem em si próprio. O Senhor, ele reina, ele é o rei do universo. O Senhor está vestido de majestade, o Senhor é a verdadeira majestade, né? A glória, quando fala aqui de majestade, está falando da glória de Deus. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O poder de Deus é tremendo. Ele tem esse poder em si mesmo também. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Deus criou todas as coisas, criou o mundo. E o mundo está aí firme e continuará firme até que Deus, o próprio Deus, resolva, se ele assim o quiser, né, destruir. Porque é ele quem criou, ele pode destruir. Se você tem um objeto dentro da sua casa, é seu, você pode ter uma estima muito grande por aquele objeto, mas uma hora que aquele objeto não está mais servindo para ali enfeitar a sua casa ou não tendo nenhuma utilidade para você, você pode simplesmente se desfazer dele. É assim que Deus também age, porque tudo é dele, tudo pertence a ele. Uma vez que não é mais útil, não está mais servindo, é jogado fora, digamos assim, né? Embora Deus, aqueles que vão a ele, de maneira nenhuma ele lança fora, diz o próprio Jesus, né? Mas aquele que é inútil, aquele que está inutilizado, aquele que não aceita, aquele que não o recebe, aquele que não o exalta, aquele que não reconhece a sua paternidade, a sua, digamos assim, que Deus é o Criador, aquele que não reconhece a potência, o poder e a majestade de Deus, o poder maravilhoso que Deus tem, que Ele criou todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Muitas vezes, muitas coisas acontecem porque nós somos fraquinhos, nós somos tão fraquinhos, nós estamos muitas vezes até perturbados, a nossa mente não alcança o grande manifestar do poder e da glória de Deus. Por isso, às vezes, nós definhamos, por isso, às vezes, nós nos entregamos às nossas mesmas mesmices, digamos assim, né? E vamos, às vezes, somos até intolerantes quanto ao grande amor e ao grande poder de Deus. Mas, na verdade, o trono de Deus está firme. Desde a criação, desde quando ele criou todas as coisas. Ele é desde a eternidade, ele sempre existiu, sempre existirá. Deus é maravilhoso e podem os rios se levantar. Olha só, rios e mares são a criação de Deus, também são criação de Deus. Pode se levantar as ondas, mas o Senhor nas alturas é muito mais poderoso do que o ruído das grandes ondas, do que o ruído das águas do mar. Você já imaginou isso? Podem todos se juntarem e se levantarem, mas Deus é maior. Isso aqui também está representando não somente rios, né? Aqui pode se interpretar, digamos assim, a gente pode fazer uma interpretação como se fosse uma metáfora, onde Deus estaria fazendo uma comparação com os rios e as ondas do mar, com as ondas dos rios e dos mares, com os povos, né, que também são como ondas de rios e mares. Então o povo pode se levantar contra Deus, não tem problema. As nações podem se levantar contra Deus, podem fazer guerra contra Deus, podem não gostar de Deus. Porque normalmente existem essas coisas, né? O ser humano pensa que ele tem poder nas mãos quando está num cargo de exaltação dentro de uma cidade, dentro de um país, né? Dentro de um estado. Mas o Senhor, o Criador dos céus e da terra, ele é mais do que tudo, mais do que todos. Ele que criou a todos, ele que criou o mundo inteiro, ele criou a natureza. Basta lhe dar uma palavra ou até levantar a sua mão e pronto. Estão todos destruídos. Mas o ser humano não pensa desta maneira. O ser humano é, digamos assim, insólito. O ser humano
de coração duro muitas vezes por não crer, não acreditar nesse poder de Deus, não acreditar às vezes nem em Deus. Então ele acha que ele pode fazer tudo, acha que ele pode determinar tudo, e tudo que ele determinar será feito, mas nem sempre é assim. E o Senhor, ele prova o seu amor para conosco, mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecados. Olha só, maior amor do que esse não existe. O Senhor nas alturas é muito mais poderoso do que tudo, do que todos os ruídos de ondas do mar, das águas, no mundo inteiro, ou todos os povos juntos não conseguirão jamais destruir a bondade, a misericórdia, a majestade, a glória, o poder de Deus. Não tem como, senão eles vão estar se destruindo a si próprios. Muito fiéis são os teus testemunhos, e a santidade convém à tua casa. A casa de Deus, ela precisa ser separada. A casa de Deus, ela precisa ser algo que venha atrair a presença de Deus ali, né? Falamos da casa material, da casa, talvez até mesmo das paredes. Não que ali seja, digamos assim, um lugar melhor do que os outros, mas ali é para se louvar a Deus. Ali foi consagrado um local para o louvor a Deus. E aquele local, então, torna-se diferente por causa das pessoas que ali vão. Não é simplesmente por causa do local, porque Deus não habita em quatro paredes, né? Ele não pode ser contido em quatro paredes, mas ele está presente ali também, como está presente na nossa casa, né? Como está presente no nosso dia a dia. Deus está presente em todo lugar. E nós, por isso, devemos ser santos. E a casa dele, quando se fala em casa de Deus, aqui representa também o nosso corpo físico, o nosso corpo material, que também é a morada, é o templo do Espírito Santo, conforme diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3, né? Sim, versículo 17, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, vamos ficar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque é maravilhoso quando nós usamos e estamos em santidade na presença de Deus. E a casa de Deus, mesmo no âmbito de físico, né, de tijolos, e o lugar onde a gente se reúne, por mais simples que seja, é santo porque Deus está em nós. Deus está na nossa vida. E quando nós chegamos em qualquer lugar, aquele lugar aonde pisar a planta dos nossos pés, como Deus falava para os profetas, como a Moisés, né? A terra que tu estás é santa, a terra que tu pisas é santa. Louvado seja Deus. Então, aonde tem a presença de Deus, existe a santidade. Aquela terra é separada, aquele lugar é separado porque Deus está ali. Então, vamos também ser santos, fazer o possível para agradar a Deus, fazer o possível para se aproximar daquilo que Deus deseja que nós sejamos. Tudo de bom para você, uma boa tarde e uma boa semana, em nome de Jesus.